Dizem que nada de bom acontece depois das 2 horas da manhã. Estão enganados. Às vezes, às 4 horas da manhã, quando o mundo está suspenso entre a escuridão e o amanhecer, você descobre exatamente com quem tem dormido nos últimos 7 anos. Eu não deveria estar acordada. Eu não deveria ter pegado o celular do Austin, que vibrava no criado mudo como o aviso de uma cascavel. Eu não deveria ter visto o emoji de beijo com o nome e iluminar a tela com uma mensagem que detonaria toda a minha existência. Não consigo parar de pensar naquela tarde. Você esqueceu seu relógio. O Dominique fica em Boston até quinta-feira, amanhã no mesmo horário. Minha mão não tremia. É disso que me lembro com mais clareza. Meus dedos se fecharam em torno daquele iPhone com seu papel de parede motivacional idiota. Alguma frase sobre alcançar seus objetivos estava perfeitamente firme. O tremor veio depois, bem no fundo dos meus ossos, onde ninguém podia ver. Eu estava sentada na nossa cama king size da Califórnia, e os lençóis de algodão egípcio de 800 fios de repente pareciam lixa contra a minha pele. E eu li, Deus me ajude, eu li tudo. 3 meses e 87 dias de longas sessões com clientes e eventos de networking. 87 dias em que fui a esposa perfeita e compreensiva, preparando frango e legumes para ele, perguntando sobre o seu dia, acreditando em cada palavra que saía daquela sua linda boca mentirosa. As mensagens eram detalhadas, explícitas, daquele tipo de mensagem crua e desesperada que me embrulhava o estômago porque eu me lembrava de quando Austin costumava escrever coisas assim para mim antes de eu me tornar esposa, antes de eu me tornar rotina, antes de eu me tornar invisível. Mas eis o que me tirou da beira da devastação e me levou a algo completamente diferente, algo frio e cristalino. Ariana Giovanni, do programa matinal, esposa do nosso presidente de RH, a mulher com o cabelo loiro platinado que provavelmente custou mais do que a nossa hipoteca. Aquela que organizava as noites de bingo da vizinhança com seus painéis de fotos perfeitos do Pinterest e suas falsas demonstrações de humildade sobre o último bônus de parceria do Dominique. A mulher para quem eu sorri em inúmeros eventos comunitários, que elogiou meus brincos semana passada enquanto ela era meu marido. Olhei para Austin então, olhei para ele de verdade. Ele dormia o sono dos inocentes. Seu corpo de personal trainer perfeitamente posicionado. Um braço jogado sobre a cabeça. Seu peito subindo e descendo no ritmo tranquilo de alguém que acreditava estar se safando. Algo se quebrou dentro de mim. Ou talvez algo finalmente tenha se fortalecido, por misericórdia. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu não o sacudi para acordá-lo e exigir respostas. Em vez disso, tirei capturas de tela, dezenas delas. Baixei tudo para uma conta na nuvem que ele nem sabia que existia. Documentei os horários, as datas, os locais, as sessões de treinamento da tarde que aconteciam em endereços que pesquisei reversamente até um condomínio de luxo na Zona Norte, provavelmente algum lugar que ela alugava para os encontros deles. Quando os primeiros raios de sol começaram a entrar pelas persianas da nossa casa, eu já tinha reunido provas suficientes para fazer qualquer promotor chorar de alegria. E eu tinha um plano. Antes de prosseguirmos, por favor, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer histórias de vingança ainda mais épicas. Aproveite! Na manhã seguinte, tudo perfeito. O café está pronto, amor, eu disse com a mesma alegria doméstica que aperfeiçoei ao longo de 7 anos. Até acrescentei um sorriso, daquele tipo que chegava aos olhos porque eu havia praticado 3 vezes em frente ao espelho do banheiro. Austin entrou no nosso grupo, Mateu. Bancadas de mármore e azulejos de metrô por toda parte, com sua calça de moletom e camiseta de compressão. Ele era a personificação do sonho de consumo de qualquer mulher em busca de boa forma. Alto, com músculos definidos que comprovavam que ele realmente praticava o que pregava. Cabelo loiro claro que caía perfeitamente. Olhos verdes que brilhavam quando ele sorria. Meu Deus, eu estava tão orgulhosa de tê-lo conquistado. Eu, com 29 anos, recém-saída de um emprego corporativo brutal, conhecendo esse treinador carismático no casamento de uma amiga. O romance relâmpago. O pedido de casamento numa praia em Maui. O casamento em que eu realmente acreditei nos votos. Que idiota eu fui! Você acordou cedo, disse ele, beijando minha testa com lábios que provavelmente estiveram nos de Ariana ontem à tarde.
Não consegui dormir. Muita coisa na cabeça por causa da campanha no leste. A mentira me veio fácil. Consultora de marketing, essa sou eu. Dona Arthur, a mulher que aparentemente conseguia vender qualquer coisa para qualquer pessoa, exceto fidelidade ao meu próprio marido. Você trabalha demais, disse ele. E a ironia quase me fez rir. Falando nisso, eu disse, mantendo a voz leve e casual, estava pensando que devíamos dar um jantar. Faz tanto tempo que não recebemos visitas. Talvez neste sábado. Austin parou de tomar seu café no meio do gole. Jantar com amigos? Nada demais, só mais um casal. Encontrei a Ariana Giovanni no Whole Foods ontem. A mentira tinha um gosto doce na minha língua, e pensei que seria bom finalmente conhecê-la melhor, assim como ao marido dela. Dominique, certo? O advogado. Observei seu rosto, observei as microexpressões que a maioria das pessoas não percebe, mas que eu havia aprendido a decifrar em reuniões de apresentação a clientes. A leve dilatação das pupilas, o aperto quase imperceptível ao redor da boca, a deglutição que demorou uma fração de segundo a mais. O guia. Sua voz era controlada, mas eu a percebi. Apontada. Por que não? Estamos todos no mesmo bairro. Eles parecem adoráveis e, honestamente, pode ser bom para fazer contatos. A empresa do Dominique administra algumas contas corporativas importantes. Isso poderia ser útil para mim profissionalmente. A genialidade disso foi a mudança de rumo na minha carreira. O Austin sempre apoiou meu trabalho. Provavelmente porque isso significava menos atenção para ele. Não sei, querida. Esse tipo de gente não é um pouco, sei lá, snob. Desde quando você recusa comida e vinho de graça? Eu ri, tocando seu braço. O braço que a havia envolvido. Vamos lá, vai ser divertido. Vou fazer aquele corte de costela que você adora. Eu conseguia vê-lo calculando, tentando encontrar uma razão para dizer não sem revelar o motivo. Mas não havia nenhuma saída que eu já não tivesse selado. Claro, disse-lhe finalmente com um sorriso que não chegou aos olhos. Ótimo. Perfeito. Vou mandar uma mensagem para a Ariana hoje. A mensagem que deu início a tudo. Meus dedos pairavam sobre a tela do meu celular enquanto eu estava sentada no meu escritório em casa, cercada por painéis de inspiração e estratégias de campanha para clientes que confiavam em mim para entender a psicologia humana. Acontece que eu estava prestes a usar essa experiência de forma devastadora. Oi, Ariana. Foi ótimo te ver na feira de produtores no fim de semana passado. Nós não tínhamos nos visto, mas ela não queria arriscar me contradizer. Tive uma ideia maluca. Que tal se você e o Dominique viessem jantar aqui em casa neste sábado? Um programa casual de casal. Eu e o Austin adoraríamos conhecer vocês dois melhor. 19 horas. A resposta chegou em 4 minutos. Dona, que gentil da sua parte. Deixe-me verificar com o Dom. Ele está tão atarefado com o trabalho, mas acho que ele está livre no sábado. Eu adoraria. O que posso levar? Quase conseguia sentir o pânico dela através da tela. O entusiasmo fingido, as letras maiúsculas gritando sua angústia interna. Só vocês. Vejo vocês às 7. Larguei o telefone e me permiti um momento, apenas um de pura satisfação selvagem. A armadilha estava armada. Os jogadores estavam posicionados. Agora eu só precisava esperar os dias entre os eventos. Preparação é tudo. Passei os 3 dias seguintes no estado de hipercompetência que me teria aterrorizado se tivesse tido tempo para processá-la. Mas não tive. Estava demasiado ocupado a planear a atuação da minha vida. Cardápio. Costela bovina assada com redução de vinho tinto. Legumes de raiz assados com manteiga de ervas. Salada de rúcula com nozes caramelizadas e queijo de cabra. Bolo vulcão de chocolate para a sobremesa. Tudo elegante, mas acessível. Nada que desse a impressão de que eu estava me esforçando demais. Vinho. Um chapéu de napa que custou $80. Caro o suficiente para impressionar. Não tão caro a ponto de parecer suspeito. A mesa posta.
A louça de casamento que tínhamos recebido e mal usado. Toalhas de mesa cor creme. Velas. Aquele tipo de atmosfera íntima e acolhedora que deixaria todos à vontade. Isso foi fundamental. Confortável, porque pessoas confortáveis baixam a guarda. Limpei a casa até que ela brilhasse. Comprei flores frescas, pérolas, porque são lindas e efêmeras como a confiança. Criei uma playlist de jazz sofisticado para o jantar, daquele tipo que preenche o silêncio sem exigir atenção. E durante todo esse tempo, Austin me observava com crescente nervosismo. Você está se empenhando bastante, disse-ele na sexta noite, enquanto me observava passar guardanapos. Gosto de receber visitas, respondi. Além disso, a primeira impressão é importante. Você já os conheceu antes? Não formalmente, não em nossa casa. Olhei para ele. Por que você está desconfortável com isso? Não, é só que você parece muito envolvido. Eu sempre me envolvo com as coisas que me importam, Austin. Você sabe disso. O duplo sentido passou completamente despercebido por ele. Enquanto isso, eu havia feito minha pesquisa sobre Dominique Giovanni. LinkedIn, Facebook, site da empresa, algumas perguntas bem colocadas aos vizinhos. O quadro que se revelou foi quase triste. Um homem que construiu toda a sua existência em torno do sustento da família. Semanas de trabalho de 80 horas. Uma sala de canto conquistada com jornadas brutais e uma estratégia jurídica brilhante. O tipo de homem que provavelmente pediu Ariana em casamento com um anel que custou o equivalente a 4 meses de salário e se orgulhava de lhe proporcionar o estilo de vida que ela desejava. O tipo de homem que definitivamente não sabia que sua esposa troféu estava entediada o suficiente para dormir com o personal trainer do bairro. Íamos nos dar muito bem. Sábado à tarde. Austin estava vibrando de ansiedade. Talvez devêssemos cancelar, disse-lhe às 14 horas, enquanto eu preparava as costelas para brasear. Não estou me sentindo bem. Você está bem. Eu nem levantei os olhos enquanto temperava a carne. Você só está nervoso para conhecer gente nova. Vai ficar tudo bem quando eles chegarem. Dona Austin. Finalmente nossos olhares se encontraram. Eles estão chegando. A comida está pronta. Tudo está organizado. Vamos ter um jantar. Havia firmeza na minha voz e ele percebeu. Ele recuou. Você tem razão. Desculpa, amor. Vai tomar banho, eu disse. Usa aquela camisa azul que deixei na cama. Aquela que realça seus olhos. Eu queria que ele ficasse bonito, apresentável, como um prêmio que alguém ganhou e depois jogou fora. 18h45, últimos retoques. Fiquei na nossa sala de jantar observando meu trabalho. A mesa estava perfeita. A casa cheirava a comida cara e velas perfumadas. Eu usava um vestido envelope azul marinho que realçava minhas curvas e me fazia sentir poderosa, não sexy, poderosa. Há uma diferença. Minha maquiagem estava impecável. Cabelo com ondas soltas, joias discretas. Eu parecia uma mulher que tinha tudo sob controle. Uma mulher que você jamais suspeitaria de estar orquestrando uma demolição controlada. A campainha tocou exatamente às 19 horas. Abri a porta com o meu sorriso mais radiante, e lá estavam eles, Ariana e Dominique Giovanni, parecendo que tinham saído de um comercial de SUV de luxo. A Ariana estava deslumbrante, daquele jeito exigente que ela tanto apreciava, cabelo loiro com ondas perfeitas de praia, vestido de grife que provavelmente custou mais do que a prestação do meu carro, salto alto que a deixou 7 centímetros mais alta e maquiagem que levou 1 hora para ser feita, mas que parecia natural. Ela segurava uma garrafa de vinho com as 2 mãos, os nós dos dedos ligeiramente brancos. Dominique não era o que eu esperava, Toies. Bonito, com aquele charme distinto dos cabelos grisalhos. Sem dúvida. Mas cansado. Mas ele parecia cansado. Aquele tipo de exaustão profunda que vem de carregar o peso das expectativas de todos enquanto seus alicerces desmoronam sob seus pés. Ele ainda não sabia, mas eu estava prestes a lhe dar o presente da verdade. Dona, sua casa é linda. A voz de Ariana estava um pouco aguda demais, entusiasmada demais.
Ela mandou beijos no ar em ambas as minhas bochechas com o desespero de alguém tentando parecer normal. Muito obrigado por nos receberem, disse Dominique, com uma voz calorosa e genuína. Ele estendeu a mão e apertou a minha com firmeza. Peço desculpas por estar tão isolado no bairro. O trabalho tem sido implacável. Não precisa se desculpar, eu disse com naturalidade. Austin, eles chegaram. Meu marido apareceu vindo da sala de estar e eu vi tudo acontecer. Vi seus olhos encontrarem os de Ariana. Observei o lampejo de puro pânico cruzar o rosto de ambos antes que colocassem as máscaras de volta no lugar. Foi delicioso. Austin, estes são Dominique e Ariana. Giovanni. Dominique. Ariana. Meu marido, Austin. Os apertos de mão foram hilários. Austin apertando a mão de Dominique enquanto provavelmente morria de rir por dentro. Ariana beijando a bochecha de Austin com a familiaridade casual de uma vizinha. Não de alguém que tivera um underline dele na boca 3 dias atrás. Prazer em conhecê-lo, cara. Disse Austin, e sua voz falhou apenas um pouco. Igualmente, Ariana mencionou seu negócio de treinamento. Muito impressionante. Ah, a Ariana tinha mencionado ele, não é? Aposto que sim. Deixe-me levar seus casacos, eu disse, a anfitriã perfeita. Por favor, entrem. Vinho. Nos acomodamos na sala de estar, nós 4 nos móveis cuidadosamente posicionados. Ariana e Dominique no sofá de 2 lugares. Austin na poltrona. Eu, sentada no puff, controlando os ângulos, o fluxo. Servi o vinho com a mão firme. Então, Dominique, comecei, descobri que você trabalha com direito empresarial. Culpado, sem dúvida. Ele sorriu, dando um gole no vinho. Fusões e aquisições, um assunto bem chato. Nada no direito é entediante. Eu disse que se trata de influência, estratégia e compreensão da motivação humana. Uso princípios semelhantes no marketing. Isso mesmo. Você é consultor. Os olhos dele brilharam com genuíno interesse. Ali estava um homem ávido por uma conversa intelectual. Que tipo de campanhas? Entramos numa conversa fácil sobre psicologia comportamental, estratégia de marca e manipulação do consumidor. Dominique era brilhante, perspicaz, inteligente, claramente alguém que identificava padrões e explorava vulnerabilidades. Íamos desmascarar nossos cônjuges juntos. Enquanto isso, Austin e Ariana permaneciam sentados em um silêncio cada vez mais desconfortável, ocasionalmente fazendo comentários sem sentido sobre o vinho, a casa ou o tempo. Ariana, como você passa seus dias? Perguntei, voltando minha atenção para ela com um sorriso que poderia cortar vidro. Além do trabalho na associação de moradores, é claro, que todos nós apreciamos. Ela piscou rapidamente. Ah, você sabe como é, Dogga. Almoço com amigos. Ando pensando em começar um blog de estilo de vida. Que legal. Eu disse, Austin, você não mencionou que tem feito algumas sessões de treinamento pessoal à tarde? Talvez a Ariana devesse marcar uma sessão com você. Você poderia ajudá-la a alcançar seus objetivos de bem-estar? O silêncio que se seguiu foi primoroso. A taça de vinho de Austin parou a meio caminho da sua boca. As sobrancelhas perfeitamente micropigmentadas de Ariana ergueram-se ligeiramente. Dominique, coitado, não percebeu nada. Que ótima ideia, disse Dominique, entusiasmado. Querida, você vem dizendo que precisa de mais estrutura na sua rotina de exercícios. Sim, talvez. A voz de Ariana estava embargada. Austin é muito bom no que faz, continuei, sem perder o sorriso. Muito dedicado aos seus clientes. Ele lhes dá toda a sua atenção, às vezes por horas. Dona Austin começou. Não é verdade, querido? Sim, eu tentei ser minucioso. Ah, ele é minucioso. Eu disse diretamente para Ariana, mantendo o olhar fixo nela. Acredite em mim, ele sabia. Naquele momento, ela teve certeza absoluta de que eu sabia. Observei a compreensão se espalhar pelo seu rosto como uma contusão. Observei-a calcular mentalmente se deveria fugir, confessar ou manter a farsa. Ela escolheu a farsa.
Bem, disse ela animadamente, com certeza vou levar isso em consideração. Pedi licença para montar os pratos e Ariana se levantou imediatamente. Deixe-me ajudar. Claro que sim. Ela precisava avaliar a situação. Precisava descobrir o que eu sabia. Deixei que ela me acompanhasse até o kit. Mateu ficou ali parado por um longo momento. Ficamos em silêncio. As costelas repousavam no balcão, perfeitas e aromáticas. Os legumes brilhavam com a manteiga. Tudo estava pronto. Dona, disse Ariana finalmente, com a voz baixa. Eu não sei o que você pensa. O complexo de apartamentos Bernard do China e Glen Drive, unidade 304. Não levantei a voz. Não precisei. Terças e quintas, das 14 horas às 16 horas. Embora às vezes você fique até mais tarde, não é? Deve ser um treino bem completo. Ela perdeu a cor do rosto. Você aluga com seu nome de solteira. Inteligente. E paga em dinheiro vivo, o que é ainda mais inteligente. Mas o relógio do Austin, aquele que lhe dei no nosso 5º aniversário, tem uma função de monitoramento de atividades. Você sabia que a integração com rastreadores de atividades físicas é muito útil para quem está sempre curioso sobre os níveis de atividade? Dona, por favor. Por favor, o quê? Virei-me completamente para encará-la. Por favor, não conte ao seu marido. Por favor, fique quieta para que você possa continuar dormindo com o meu. Não é, nós não fizemos isso. Ela estava em pânico agora, as palavras saindo atropeladas. Simplesmente aconteceu. Não significou nada. Ah, isso significa alguma coisa. Entreguei-lhe uma travessa. Significa que você vai voltar para aquela sala de jantar, sentar-se ao lado do seu marido dedicado, que se mata de trabalhar para lhe dar tudo o que você deseja, e vocês vão jantar, sorrir e esperar. Esperar o quê? Esperar que eu decida o que acontece a seguir. Enchi a travessa com costelas. Agora, o jantar está pronto. E Ariana, se você tentar avisar o Austin, se tentar sair mais cedo, se fizer qualquer coisa que não seja exatamente o que eu mandar, eu vou mandar todas as capturas de tela, todas as mensagens, todas as provas para o celular do Dominique antes mesmo de você chegar ao seu carro. Entendeu? Ela sentiu com a cabeça, as lágrimas começando a borrar seu rímel. Arrumem essa cara, eu disse friamente. Temos visitas para receber. O jantar foi uma obra-prima de tensão. Eu havia posicionado todos perfeitamente. Dominique à minha direita. Ariana em frente a ele. Austin ao lado dela, em frente a mim. Um quadrado perfeito de segredos e mentiras. Isso é incrível, dona. Disse Dominique após a primeira mordida. Sério, isso é qualidade de restaurante. Obrigado. Acredito em fazer as coisas direito. Dona sempre foi assim, disse Austin, e percebi um tom de irritação em sua voz. Perfeccionista. Isso é uma reclamação? Perguntei docemente. Não, querida. Só uma observação, porque eu detestaria pensar que você acha que eu sou muito minucioso, muito atencioso, muito envolvido no nosso relacionamento. A mesa ficou em silêncio, exceto pelo som dos talheres sobre a porcelana. Dominique, coitado, interrompeu a conversa. Acho admirável a atenção aos detalhes. Na minha área, são os pequenos detalhes que todos ignoram que afundam os casos. A cláusula contratual que ninguém lê. O e-mail que contradiz o depoimento. As provas que as pessoas acham que esconderam. Exatamente, eu disse, erguendo meu copo para ele. A verdade sempre vem à tona. É apenas uma questão de quem está procurando com afinco suficiente. Dei um gole de vinho e cruzei o olhar com Austin do outro lado da mesa. Ele sabia, assim como Ariana, finalmente havia entendido. Aquilo não era um jantar. Era uma execução. Então, continuei cortando minha costela com precisão deliberada. Como vocês dois se conheceram? Ariana Dominique. Adoro uma boa história de amor. Ariana parecia que ia vomitar na rúcula. Dominique se acalmou imediatamente. Faculdade. Ele estava no 2º ano.
Eu estava no primeiro ano da faculdade de Direito. Derramei café nela na biblioteca. Que romântico, eu disse. E você soube imediatamente que ela era a pessoa certa. Bem rápido, sim. Ele estendeu a mão e apertou a mão de Ariana. Ela se assustou, mas se recompôs. Lembro-me de pensar que faria qualquer coisa para fazê-la feliz. Tudo que construí, a carreira, a casa, tudo é para ela, para nós. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Que lindo, eu disse finalmente. Muito lindo mesmo, Austin. Por que você não conta a eles como nos conhecemos? Dona, vamos lá, querida. É uma boa história. Ele cerrou os dentes. Nos conhecemos em um casamento. E o que você me disse? Você se lembra? Eu disse que você era a mulher mais bonita da sala. E eu acreditei em você. Sorri, mas era só sorriso. Acreditei em cada palavra que você disse, em cada promessa que você fez. Cada vez que você me dizia que eu era suficiente, dona, talvez devêssemos falar sobre outra coisa. Certo. Me virei para Ariana. Vamos falar sobre confiança. Ariana, você acha que a confiança é importante em um casamento? Ela ficou paralisada, como um servo diante dos faróis de um carro. Sim, claro. E uma vez quebrado, pode ser consertado? Não tenho certeza. Dominique, do ponto de vista jurídico. Se alguém viola um contrato, quebra um acordo ou comete fraude, qual é a medida cabível? Ele considerou que isso depende seriamente dos danos, mas normalmente envolve divulgação completa e, em seguida, distribuição equitativa dos ativos. Às vezes, indenizações punitivas são aplicadas se a violação for suficientemente grave. Danos punitivos, repeti. Gostei disso. A cadeira de Austin se arrastou para trás. Preciso de ar. Sente-se. Minha voz era calma, mas firme. Ele se sentou. Vamos jantar, continuei. Vamos ter uma noite agradável com nossos vizinhos, com pessoas em quem confiamos, pessoas que jamais trairíamos. Certo. Ninguém respondeu. Certo. Repeti mais alto. Certo. Austin sussurrou. Ariana pediu licença para ir ao banheiro e eu a deixei ir. Deixei que ela tivesse um momento para entrar em pânico, para hiperventilar, para mandar mensagens frenéticas para Austin pelo celular. Eu sabia que ela faria isso porque já havia previsto e instalado um bloqueador de sinal no corredor. As mensagens dela não chegariam a lugar nenhum. Após 5 minutos, eu a segui. Não bati. Apenas abri a porta e a encontrei encostada na pia. Maquiagem borrada, respirando como se tivesse corrido uma maratona. Você não pode fazer isso, ela sibilou. Você não sabe o que está fazendo. Dominique vai? Dominique vai o quê? Se divorciar de você? Ficar com a casa, o carro, os cartões de crédito, te privar do estilo de vida que você vem mantendo enquanto trai? Não é assim. Então, como é, Ariana? Me esclareça. Me diga como transar com meu marido em um apartamento que você aluga para esse fim é de alguma forma justificável. Ela se endireitou e, por um segundo, vi algo feio passar pelo seu rosto. Quer saber a verdade? Austin veio até mim. Ele me perseguiu. Ele me disse que o casamento dele tinha acabado. Que você era fria, distante, mais interessada na sua carreira do que nele. O tapa aconteceu antes que eu pudesse pensar. Minha palma atingiu sua bochecha com um estalo que ecoou no azulejo. Sua cabeça virou bruscamente para o lado e, quando olhou para mim novamente, havia uma marca vermelha de mão se espalhando por sua base. Meu casamento estava ótimo, eu disse baixinho, até você decidir que estava entediada com o seu. Ela tocou o rosto, com lágrimas escorrendo livremente. E agora, o que você quer? Quero que você volte lá fora. Quero que termine o jantar e depois sente-se no sofá e assista enquanto eu conto ao seu marido exatamente quem você é. Por favor, dona. Por favor, eu termino tudo. Nunca mais falarei com Austin. Pode ficar com ele. Eu não o quero mais. A ficha caiu enquanto eu falava. Ele já está arruinado, mas quero que vocês dois encarem juntos o que fizeram.
Deixei-a lá e voltei para a mesa. Às 21 horas, sobremesa e explosão de sabor. Os bolinhos de chocolate com calda quente estavam perfeitos. Recheio cremoso e quente. Sorvete de baunilha derretendo por cima. Eu o servi com café e vinho de sobremesa. Eles parecem incríveis, disse Dominique, e ele não estava brincando. Esse homem que trabalhava 80 horas por semana, chegava em casa e encontrava uma esposa infiel, e ainda assim demonstrava entusiasmo por um bolo de chocolate. Eu estava lhe fazendo um favor. Ariana devolveu a maquiagem retocada às pressas, com os olhos vermelhos e lacrimejantes. Ela se sentou mecanicamente. Está tudo bem? Dominique perguntou. Estou bem, ela sussurrou. Estou ótima. Deixei que comecem. Deixei que tivessem aquele último momento de normalidade. Austin e Ariana sabendo o que estava por vir. Dominique alheio, saboreando a sobremesa. Então me levantei. Quero fazer um brinde. Anunciei. Todos admiravam o casamento. Comecei a erguer meu copo às promessas que fazemos, aos votos que proferimos. Abandonando todos os outros. Essa é a expressão, não é? Abandonando todos os outros. Austin empalideceu. Confiamos em nossos parceiros, continuei. Acreditamos neles quando dizem que estão trabalhando até tarde, na academia ou fazendo compras. Acreditamos porque a alternativa, a ideia de que estão nos traindo, mentindo para nós, outra pessoa, é dolorosa demais para considerar. Dona. A voz de Austin estava tensa até que um dia, eu disse, com a voz firme apesar da raiva que me consumia. Você acorda às 4 horas da manhã e vê uma mensagem de texto e tudo em que você acreditava se torna mentira. Peguei meu celular. Dominique, vou te mandar uma coisa. Quero que você dê uma olhada. O que você está fazendo? A Ariana se levantou, em pânico. Dominique, ela está tentando se sentar. Eu não gritei. Não precisei. Ela se sentou. Apertei o botão de enviar, vi o celular de Dominique acender sobre a mesa, vi-o pegá-lo confuso e vi sua expressão mudar ao abrir o arquivo. Era uma pasta com 87 capturas de tela, registros de data e hora, fotos, dados de GPS, um cronograma de 3 meses do caso da esposa dele com meu marido, documentado com a meticulosidade de alguém que entendia que as provas ganham casos. O silêncio se estendeu como caramelo. O rosto de Dominique passou por uma jornada. Confusão, descrença, compreensão e, finalmente, algo frio e terrível que reconheci porque já o tinha visto no meu próprio espelho. É isso mesmo? Sua voz era quase inaudível. Isso é real? Cada palavra, eu disse. Me desculpe. Me desculpe muito por você ter descoberto assim, mas achei que você merecia a verdade. Ele olhou para Ariana. Diga-me que isso é falso. Diga-me que ela está mentindo. A Ariana abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente. Nenhuma palavra saiu. Diga-me. Sua voz cortou o ar como um chicote. Dom, eu não quis dizer isso. Ele se levantou tão abruptamente que sua cadeira caiu para trás. Austin também se levantou de um salto. Cara, escuta. Nós não fizemos isso. O punho de Dominique acertou o queixo de Austin antes que alguém pudesse reagir. Meu marido caiu com tudo, batendo na mesa e fazendo voar taças de vinho e pratos de sobremesa. Não faça isso. Dominique rugiu, parado sobre ele. Você não tem o direito de falar. Você não tem o direito de se explicar. Eu me afastei, deixando acontecer. Deixe esses homens terem o seu momento. Austin tocou o lábio e saiu sangue. Dominique, quanto tempo? Silêncio. Quanto tempo? 3 meses, sussurrou Ariana. Dominique riu. Riu mesmo. Era o som de algo quebrando. 3 meses, Ariana. 3 meses voltando para casa e encontrando você, acreditando quando você dizia que me amava. Eu me matava de trabalhar para te dar tudo. Você nunca estava em casa. Ariana gritou de volta, encontrando sua voz em meio ao desespero. Você estava sempre trabalhando, sempre no escritório. Eu me sentia sozinha.
Então você dormiu com ele? Dominique apontou para Austin, que ainda estava no chão. Você dormiu com o marido da vizinha porque estava se sentindo sozinha. Eu não queria que isso acontecesse, mas aconteceu. A voz de Dominique havia ficado baixa novamente, e isso era pior do que os gritos. Aconteceu várias vezes durante meses em um apartamento que você alugava enquanto eu trabalhava para bancar seu estilo de vida. Ele se virou para mim então. Há quanto tempo você sabe? Uma semana. E este jantar foi para lhe contar a verdade. Você merece ouvi-la. Você merece saber com quem está casada. Ele assentiu lentamente. Então olhou para Ariana mais uma vez. Quando chegar em casa, arrume suas coisas. Quero você fora da minha casa até amanhã. Dom, por favor. Podemos conversar sobre isso. Vamos conversar por meio de advogados. Ele pegou o paletó. E Ariana, vou garantir que você se arrependa de cada escolha que fez. Ele saiu, a porta se fechou com um silêncio definitivo. Virei-me para Austin, ainda no chão, com o lábio sangrando e os olhos arregalados. Saia, eu disse simplesmente. Dona, por favor, deixe-me explicar. Saia da minha casa. A Ariana soluçava, escondendo o rosto nas mãos. Austin implorava com o olhar, e eu não sentia nada. Nada além de um alívio frio e puro. Domingo de manhã, acordei sozinha na minha cama e, pela primeira vez em uma semana, dormi bem. Austin tinha saído durante a noite. Levou algumas roupas, o laptop dele e o suplemento de proteína. O essencial sobre um adulto imaturo fugindo das consequências. Meu celular tinha 17 chamadas perdidas dele. Apaguei todas sem atender. Mas houve uma ligação que retornei. A do Dominique Giovanni saiu às 2h37 da manhã. Dona. É o Dominique. Mas não sei o que dizer. Obrigada por me contar. Sei que esta noite foi algo fora do comum. Mas obrigada por não me deixar viver na ignorância. Se precisar de alguma coisa, e eu digo qualquer coisa mesmo, me ligue. Vou acabar com os dois completamente. Se você quiser participar disso, a gente conversa. Liguei para ele às 9h da manhã. Dominique, é a dona. Você está livre para um café? A cafeteria Forjando a Aliança. Ele parecia não ter dormido. Ainda vestia as roupas de ontem, cabelo despenteado, olhos fundos. Mas havia algo mais ali também. Algo cortante. Estávamos sentados num canto tranquilo de um Starbucks a 3 cidades de distância, longe de Maple Ridge e de seus olhares curiosos. Como você está? Perguntei. Ele riu amargamente. Como estou? Sou casado com uma mulher que me trai há 3 meses. Questiono cada momento dos últimos 7 anos. Pergunto-me se algo na minha vida é real. O que você acha de mim? Irritado. Isso é um eufemismo. Ótimo. Use isso. Ele me olhou fixamente. O que você quer dizer? Peguei uma pasta. Dentro, cópias impressas de tudo. As mensagens, os dados do depois, os registros financeiros que eu havia obtido mostrando os saques em dinheiro que Ariana vinha fazendo, o contrato de aluguel do apartamento que eu consegui por meios, digamos, criativos. Quer dizer, nós não choramos, eu disse. Não imploramos para que eles voltem. Não transformamos isso em uma questão de emoção. Transformamos isso em uma questão de consequências. Dominique pegou a pasta e começou a folheá-la. Observei seu cérebro de advogado entrar em ação, viu começar a perceber padrões, a construir casos. Isto é completo, disse-lhe em voz baixa. Sou minucioso. O contrato de aluguel do apartamento. Como você conseguiu isso? Eu tenho habilidades. Marketing é, na verdade, manipulação estratégica. Dei um gole no meu café e sou muito bom no meu trabalho. O que você está propondo? Estou propondo que nos ajudemos mutuamente. Você é advogada especializada em divórcio. Direito empresarial, na verdade. Mas você conhece pessoas. Você conhece os melhores advogados de direito familiar do estado. Sabe como construir um caso irrefutável.
Eu me inclinei para a frente e sei cada detalhe do caso deles. Cada horário, cada lugar, cada mentira. Juntos podemos garantir que eles percam tudo. Dominique ficou em silêncio por um longo momento. Então você quer vingança? Eu quero justiça. Há uma diferença. Eu sustentei o olhar dele. Eles fizeram escolhas. Escolhas que nos traíram, nos humilharam, destruíram nossos casamentos. Não estou pedindo nada que eles não mereçam. Estou apenas pedindo que a verdade tenha consequências. Que tipo de consequências? O tipo legal. Divórcio com declaração completa de bens. Sem pensão alimentícia para Ariana. Você pode provar a infidelidade. É negócio do Austin. Metade é minha legalmente. Eu o ajudei a começar. Meu nome está na documentação original da LLC. Quero minha parte e quero que ele me compre a parte dele por um valor que eu determine. Eu sorri. Também sei que Austin não tem declarado todos os seus clientes que pagam em dinheiro vivo no imposto de renda. Isso é fraude. E eu tenho provas. Dominique ergueu as sobrancelhas. Você o denunciou? Sem hesitar, recostou-se, me observando. Você não é o que eu esperava. O que você esperava? Alguém arrasado, chorando. Devastado. Estou devastado, eu disse baixinho. Estou com o coração partido, humilhado e com tanta raiva que daria vontade de incendiar o mundo. Mas eu não vou desmoronar. Vou seguir em frente, agir, reconstruir, e vou garantir que eles entendam o preço do que fizeram. Dominique assentiu lentamente. Então, estendeu a mão. Conheço uma advogada especializada em direito de família, Melissa Mateu. Ela é implacável, brilhante e odeia traidores. Ele apertou minha mão com firmeza. Vamos destruí-los. 2 semanas depois, Melissa Mateu era tudo o que Dominique havia prometido. Terno de grife impecável, olhos como os de um tubarão farejando sangue na água. Encontramo-nos no escritório dela, todo em vidro e aço, com vistas deslumbrantes, e eu apresentei as minhas provas como um general a planear uma campanha. Isto é lindo, disse ela, folheando a documentação. A maioria dos clientes me procura com suspeitas e sentimentos. Você veio com um dossiê completo, digno de acusação. Não acredito em soluções paliativas. Ótimo. Eu também não. Ela fez anotações em um bloco de notas. Eis o que vamos fazer. Vamos entrar com o pedido de divórcio imediatamente por adultério neste estado, alegando que isso afeta a divisão de bens. Exige a divulgação completa da situação financeira dele. Se ele estiver escondendo renda, nós vamos descobrir. Entre com um pedido de uso exclusivo da casa conjugal. E então ela sorriu. Então nós nos abraçamos. Nós tornamos isso caro. Nós tornamos isso doloroso. Nós o fazemos entender que trair você foi a pior decisão financeira que ele já tomou. E quanto à empresa dele? Você está na documentação original da LLC. Sócio fundador. Perfeito. Vamos pedir uma avaliação independente, não pelo contador dele, mas pelo nosso. Garanto que descobriremos que vale mais do que ele está alegando. Então, ofereceremos a ele uma escolha: comprar sua parte pelo valor que avaliarmos ou forçaremos a venda total da empresa. Foi música para os meus ouvidos. Cronograma. Entraremos com o processo amanhã. Ele será notificado até o final da semana. E dona? Melissa me olhou seriamente. A situação vai ficar feia. Ele vai implorar, ameaçar, tentar todas as táticas de manipulação. Você consegue lidar com isso? Pensei naquela noite às 4 horas da manhã. As mensagens, as mentiras, a sensação de que toda a minha vida estava sendo revelada como ficção. Eu consigo lidar com isso. Enquanto isso, Dominique conduzia sua própria campanha contra Ariana. Ele bloqueou o acesso às contas bancárias em menos de 24 horas após o jantar, congelou os cartões de crédito e cancelou o acesso dela aos bens conjuntos. Ela estava morando com a mãe, dirigindo um carro que não tinha dinheiro para abastecer e enfrentando um acordo de divórcio que a deixaria com uma fração do que estava acostumada. Ela apareceu no meu escritório.
Dominique me contou enquanto tomávamos café, nosso encontro semanal tinha se tornado um ritual. A segurança teve que escoltá-la para fora. Ela estava gritando que eu estava sendo cruel, que ela tinha cometido um erro, que eu a estava abandonando. O que você disse? Nada. Não disse uma palavra. Apenas mandei que ela fosse embora. Ele mexeu no café. Meu advogado está buscando um acordo completo por adultério. Sem pensão alimentícia, divisão mínima de bens. Temos um acordo pré-nupcial. Já mencionei isso? Ela assinou antes do casamento. Tem uma cláusula de infidelidade. Sério, meu pai é advogado. Ele insistiu. O sorriso de Dominique era sombrio. Meu eu do passado era aparentemente mais inteligente do que meu eu do presente imaginava. Isso é incrivelmente útil, significa que ela não recebe quase nada. O acordo pré-nupcial especifica que, em caso de adultério comprovado, ela recebe apenas o que contribuiu para o casamento, mais uma pequena indenização. Considerando que ela ganhava cerca de $30.000 e tinha um empréstimo estudantil, não é muita coisa. O Range Rover me pertence, pelo menos está registrado em meu nome. Ela terá que devolvê-lo. O vinho da casa comprado antes de nos casarmos. Ela não tem direito a ele. Senti uma satisfação selvagem ao pensar em Ariana sendo sistematicamente despojada do estilo de vida pelo qual ela o traiu. Como você está? Perguntei. Sério? Dominique suspirou. Honestamente, alguns dias estou bem, irritado, mas funcional. Outros dias mal consigo sair da cama. Fico pensando em tudo que deixei passar. Sinais que eu deveria ter percebido, momentos em que ela provavelmente estava com ele enquanto eu estava no escritório. Não é sua culpa. Eu sei disso intelectualmente, mas emocionalmente me sinto um idiota. Você não é um idiota. Você é alguém que confiou na esposa. Estendi a mão por cima da mesa e apertei a dele. Isso não é uma falha de caráter. É o que se espera fazer em um casamento. Ele apertou de volta. Você está lidando com isso melhor do que eu. Não estou. Só sou melhor em esconder. Retirei minha mão e a envolvi em volta da xícara de café. Eu choro no chuveiro. Tenho crises de pânico no carro. Tive 3 pesadelos esta semana em que os encontrava juntos. Mas aí eu penso no acordo de divórcio, em ficar com metade dos negócios dele, em vê-lo tentar se reerguer do zero, e isso me ajuda. A vingança é terapêutica. As consequências servem como encerramento. Um mês depois, Austin finalmente conseguiu me encurralar. Eu estava evitando, me comunicando apenas por meio de Melissa, recusando ligações, bloqueando nas redes sociais, mas ele sabia minha agenda, sabia onde eu estaria. Ele estava me esperando do lado de fora do meu prédio às 18 horas de uma terça-feira. Dona, por favor, precisamos conversar. Ele estava com uma aparência terrível, mais magro, sem fazer a barba, vestindo uma camiseta manchada. O garoto de ouro, agora em ruínas. Não temos nada a discutir. Fale com minha advogada, dona, por favor. Você está me destruindo. A avaliação da empresa que você está exigindo é absurda. É o valor justo de mercado. Não é problema meu se você o subvalorizou para fins fiscais. A Receita Federal está me auditando. Está mesmo? Que pena. Continuei caminhando em direção ao meu carro. Ele me seguiu. Você me denunciou. Você realmente me entregou à Receita Federal. Eu forneci informações precisas sobre renda não declarada. Isso não é vingança. É dever cívico. É vingança, sim. Dona, tudo isso é vingança. Você organizou aquele jantar para nos humilhar. Girei sobre ele tão rápido que ele cambaleou para trás. Você se humilhou. Minha voz foi cortante o suficiente para ferir. Você fez uma escolha. Você a perseguiu. Você mentiu para mim durante 3 meses. Você olhou nos meus olhos todos os dias e mentiu. Agora você não tem o direito de se fazer de vítima. Foi um erro. Eu fui fraco. Eu fui estúpido. Mas acabou. Ela não significa nada. E o que eu quero dizer, Austin?
O que eu quis dizer quando você estava com ela? Quando você estava mandando mensagens para ela? Quando você estava contando para ela coisas que costumava me contar? Você quer dizer tudo. Você é minha esposa. Eu era sua esposa. Agora sou a mulher que está ficando com metade dos seus negócios, a casa e o carro. Agora sou a mulher que está garantindo que todos em Maple Ridge saibam exatamente o que você é. Isso é cruel, dona. Eu ri. Ri de verdade. Cruel é passar 3 meses traindo alguém que te amava. Isso são apenas as consequências. Entrei no meu carro e fui embora, vendo-o encolher no meu retrovisor, e não senti nada além de satisfação. 3 meses após a detonação, o divórcio foi finalizado numa terça-feira. Melissa tinha feito a sua magia. Fiquei com a casa, metade do valor da empresa de Austin, da qual ele teve de me comprar com um plano de pagamento que durante anos, e um acordo que incluía a parte dele das minhas custas judiciais. Austin morava em um apartamento pequeno, trabalhava 16 horas por dia tentando reconstruir seu negócio e me pagar ao mesmo tempo. Sua reputação em Maple Ridge estava destruída. Descobriu-se que as pessoas não querem um personal trainer que não consiga manter a integridade básica. Ele perdeu clientes, perdeu indicações, perdeu a vida confortável que considerava garantida. Encontrei a mãe dele no Target. Ela tentou me dizer que eu estava sendo muito dura, que todo mundo comete erros. Eu sorri e disse a ela que todo mundo também enfrenta consequências. O divórcio de Dominique foi finalizado uma semana depois do meu. O acordo pré-nupcial foi cumprido sem problemas. Ariana saiu praticamente sem nada. Sua contribuição inicial, descontadas as custas judiciais, deixou-a com cerca de $12.000. O Range Rover foi retomado. As roupas de grife, as joias, o estilo de vida, tudo perdido. Ela havia voltado a morar com a mãe em um subúrbio a 1 hora de distância, trabalhando no comércio para sustentar a família. O cargo de presidente da Associação de Moradores havia sido discretamente revogado após o escândalo vir à tona. 6 meses depois, eu estava no Target em uma tarde de sábado, meu lugar favorito, passeando pelos corredores com um café na mão, olhando artigos para a casa que eu não precisava. E lá estava ela, Brianna, na seção de descontos, segurando uma cesta com shampoo genérico e cereal de marca desconhecida, vestindo jeans da Old Navy e uma camiseta que eu tinha visto no Walmart. Sem maquiagem, cabelo num rabo de cavalo desarrumado. Ela me viu congelada como um coelho. Por um instante, considerei passar direto, agir com elegância, ser a pessoa mais madura. Mas eu passei 6 meses sendo a pessoa mais madura. Hoje, eu queria ser mesquinha. Caminhei até ela. Ariana, como você está? Seus olhos se encheram de lágrimas. Não é verdade? Sinto muito. Sei que nunca poderei consertar as coisas, mas preciso que você saiba. Não me importo. O quê? Não me importa que você esteja arrependido. Não me importa que você esteja passando por dificuldades. Não me importa nada disso. Gesticulei em direção à cesta dela. Preocupo-me que você esteja enfrentando as consequências de suas escolhas. Que você entenda que as ações têm consequências. Que você destruiu a sua própria vida, não a minha. Você destruiu tudo. Ela sibilou, a raiva transbordando em meio às lágrimas. Você nos armou uma cilada. Aquele jantar foi uma armadilha. A armadilha foram as suas decisões. Eu apenas forneci os holofotes. Dei um sorriso. Como está a casa da sua mãe? Eu te odeio. Ótimo. Me odeie no seu emprego no varejo. Me odeie na sessão de liquidação. Me odeie enquanto você vive a vida que construiu com suas escolhas. Comecei a me afastar, mas parei. Ah, e Ariana, se você entrar em contato com o Austin de novo, se você tentar falar com ele, eu vou garantir que o Dominique saiba. E o advogado dele vai tornar sua vida ainda mais difícil. Ficou claro? Ela não respondeu. Ficou parada lá, chorando, na área de liquidação. Eu me afastei e não olhei para trás. 1 ano depois, Dominique e eu tomávamos café todas as quintas-feiras. Começou como reuniões estratégicas sobre os divórcios, transformou-se em sessões de apoio e, por fim, tornou-se apenas amizade.
Uma amizade verdadeira construída sobre traumas compartilhados e respeito mútuo. Não estávamos namorando, nem sequer pensávamos nisso. Ambos estávamos muito vulneráveis, muito traumatizados para pensar em romance. Mas estávamos construindo algo diferente, uma parceria, uma sociedade de ajuda mútua para os traídos e reconstruídos. Tornei-me sócio, ele me disse numa quinta-feira, parecendo mais relaxado do que ouvir em meses. Dominique, isso é incrível. Disseram que o divórcio na verdade ajudou. Mostrou que eu era decisivo e intransigente. Os tubarões corporativos respeitam isso, ele sorriu. Quem diria que ser humilhado publicamente poderia impulsionar a carreira? Como você está de verdade? Perguntei. Além do trabalho. Melhor. Na verdade, melhor mesmo. Entrei numa academia. Não na do Austin, obviamente. Comecei a fazer terapia, namorei alguém por um curto período, o que foi um desastre, mas pelo menos provou que eu podia tentar. Ele mexeu o café. Eu ainda não superei. Não tenho certeza se algum dia vou superar completamente, mas já passei por isso. Há uma diferença. Sim, eu disse baixinho. Existe sim. E você? Como está a rainha do marketing? Prosperando, na verdade. E eu estava mesmo. Meu negócio explodiu no último ano. Descobri que quando você canaliza a raiva em produtividade, você obtém resultados. 3 novos clientes este mês. Estou contratando um assistente. E voltei a dormir a noite toda. Encontros românticos? Só Deus sabe. Estou longe de estar pronto para essa bagunça. Ficamos sentados em silêncio confortável por um momento. 2 pessoas que sobreviveram ao pior e saíram mais fortes. Você se arrepende? Dominique perguntou de repente. O jantar? Do jeito que você fez? Reflete sobre a pergunta. Reflete mesmo? Não, respondi por fim. Não me arrependo do que aconteceu. Me arrependo das escolhas que Austin e Ariana fizeram. Mas tenho orgulho da forma como lidei com a situação. Eu não desmoronei. Eu não implorei. Assumi o controle e exigi responsabilidade. As pessoas pensam que você é implacável. As pessoas pensam que você é fria. Somos sobreviventes. Exatamente. Você ergueu a xícara de café dele em homenagem às consequências. Eu brindei com a minha xícara dele, em homenagem à reconstrução. 18 meses depois, vendi a casa. Muitas lembranças, muitos fantasmas. Comprei um apartamento moderno no centro, com linhas limpas e um novo começo. Decorei tudo exatamente como eu queria. Sem concessões, sem consultas, apenas eu e minhas escolhas. O dinheiro do acordo de indenização da parte do Austin foi investido com sabedoria. Eu estava mais segura financeiramente do que jamais estive em meu casamento. Descobri que a traição podia ser lucrativa se você soubesse como usá-la. Eu tinha visto Austin uma última vez na assinatura final dos documentos comerciais. Ele tentou falar comigo para se desculpar novamente, buscando algum tipo de absolvição. Assinei os papéis em silêncio e saí. Ele não merecia meu perdão. Não o havia conquistado e eu não lhe devia um desfecho. Eu devia paz a mim mesma. 2 anos depois, eu estava em uma cafeteria trabalhando na apresentação de uma campanha quando meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Dona, é o Austin. Eu sei que não tenho o direito de entrar em contato com você, mas preciso que você saiba de uma coisa. Estou fazendo terapia. Terapia de verdade. Lidar com o porquê de eu ter feito o que fiz. E agora eu entendo. Não era sobre você. Você sempre foi suficiente. Mais do que suficiente. Eu estava fragilizado e egoísta, e destruí a melhor coisa da minha vida. Não espero perdão. Mas precisava que você soubesse. Você merecia alguém melhor do que eu. Sempre mereceu. Li 2 vezes e depois apaguei sem responder. Porque eis o que aprendi em 2 anos me reconstruindo das cinzas de um casamento destruído por uma traição. O encerramento não é algo que alguém te dá, algo que você conquista. Eu conquistei o meu naquela noite no jantar, quando olhei nos olhos do meu marido e da amante dele e mostrei a eles a prova da destruição que causaram. Eu aceitei quando contratei o melhor advogado que o dinheiro podia comprar e exigi tudo o que me era devido. Eu aceitei quando saí daquela reunião final sem olhar para trás. Eu não precisava do pedido de desculpas do Austin nem da sua epifania. Eu tinha algo melhor. Eu tinha a mim mesma de volta. 3 anos depois, Dominique e eu estávamos em sua nova casa,
um lugar elegante e moderno do outro lado da cidade de Maple Ridge, longe das lembranças, oferecendo um jantar, desta vez de verdade. Amigos, colegas, bom vinho, boa conversa e risada sem qualquer traço de mágoa. Aos novos começos ele brindou, erguendo seu copo. Para sobreviver ao pior e construir algo melhor, acrescentei. Bebemos rodeados de pessoas que nunca nos traíram, numa casa sem fantasmas. E se às vezes eu pensava naquela noite no jantar infernal, no momento em que destruí 2 casamentos com precisão cirúrgica, eu não me arrependia. Fui estratégica quando poderia ter sido emotiva, calculista quando poderia ter me deixado abater, forte quando esperavam que eu desmoronasse. E no fim, eu venci. Não porque os destruí, embora o tenha feito, mas porque me reconstruí melhor, mais forte, inquebrável. Algumas pessoas podem chamar isso de vingança. Eu chamo de consequências. E faria tudo de novo sem hesitar.